Graças e paz, mais uma vez nós estamos aqui para o nosso encontro de dentro para fora. É o encontro do coração com a razão. E eu gostaria nesta oportunidade de meditar um pouco a respeito das sagradas letras que têm por objetivo trazer todo o esclarecimento necessário para que nós possamos assim viver de dentro para fora, saber administrar, saber lidar com todas as situações que nos cercam, que muitas vezes nos pegam desprevenidos, nos surpreendem, e a gente precisa aprender a lidar com essa situação. E eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre a importância de estar guardando a palavra de Deus no coração. Talvez a princípio você vai dizer assim, mas o que tem isso a ver com o viver de dentro para fora? Bem, fora você adquire o conhecimento pelo que você olha, pelo que você lê, pelo que você ouve. Dentro também a gente precisa ter as informações daquilo que nós precisamos ser dentro. Do lado de fora você vai para a escola, você vai para uma faculdade, você vai para um curso técnico, você vai aprender. Isso fica memorizado. E todas as vezes que você necessitar fazer uso daquilo que você aprendeu por uma situação que você vai se deparar, você vai usar a sua mente. No aspecto de vida interior, quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, nós teremos uma despensa no nosso coração, no nosso interior. E à medida que nós nos depararmos com situações, com circunstâncias que nós não temos assim de imediato uma saída, uma decisão, uma reação, uma posição, com essa despensa a gente vai ser acionado, nós vamos acionar o que tem dentro para aquilo que nós estamos enfrentando e teremos assim a saída para aquilo que nós, a princípio, não sabemos o que fazer. Então eu gostaria de estar lendo somente 2 versos a princípio sobre o Salmo 119, os versos 11º e 12º, que fala assim exatamente isso. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Muitas pessoas que têm vivido com as suas emoções intoxicadas, elas estão convivendo com a alma cheia de sentimentos tóxicos, tristeza, angústia, ressentimento, mágoa. A intoxicação das emoções, ela se processa através daquilo que eu penso, daquilo que eu ouço, daquilo que eu faço, daquilo que eu vejo, da forma como eu reajo, da forma como eu guardo. Sabe que o diabo, ele é especialista nato em intoxicar, introduzindo na mente do homem alguns pensamentos que vão minando o coração. Com algumas expressões que ele vai dizer assim, eu nunca vou ser feliz, Deus me fez para ficar assim sozinho, nasci para sofrer, eu sou feio mesmo, eu sou um desastre na natureza, eu nunca terei um bom emprego, e por aí vai. Você também pode estar sendo intoxicado, você que está me assistindo agora, por aquilo que você tem falado, também por aquilo que você tem visto.
e também por aquilo que você tem ouvido. E se você tem pensamentos tóxicos, se você fala coisas tóxicas, se você vê coisas tóxicas, e se você ouve coisas também tóxicas, você pode estar, obviamente, se intoxicando de uma forma brusca e provavelmente você vai estar intoxicando aqueles que estão à sua volta. Você não tem como exalar algo que você não tem. Você exala algo que você tem. Se você está com a mente tóxica, o coração tóxico, o seu interior está intoxicado, as suas palavras elas serão tóxicas, elas serão agressivas, serão arrogantes, serão prepotentes. Por quê? Porque o interior está tóxico. Você não vai conseguir oferecer aquilo que você não tem. E se o coração, se o interior está intoxicado por várias situações, você vai intoxicar as pessoas pelas suas palavras, pela sua presença, pelo seu olhar, pela sua forma de agir, pela sua forma de reagir, produz situações tóxicas e as pessoas elas acabam se entristecendo, se aborrecendo e às vezes começam a evitar você. Exemplo, existem pessoas que dizem assim, eu nunca vou sair desta vidinha, eu nunca vou deixar de ser gordo ou gorda, eu não faço nada que presta, acho que eu sou burro mesmo. Olha só, essa forma de a pessoa se autodepreciar é uma intoxicação. Ele começa a perder força, ele começa a debilitar-se por aquilo que ele expressa a respeito dele mesmo. Essa autoapreciação, ela não ajuda em nada, ela só intoxica, ela só debilita, ela só enfraquece, e aí, com o passar do tempo, ele realmente vai chegar à conclusão que ele não é capaz de fazer mais nada, porque ele já está intoxicado, ele já está enfraquecido. Se as palavras que você diz, o que você pensa, ou ainda por palavras vindas de alguém que você se relaciona, certamente as suas emoções elas estarão se intoxicando, ou pode ainda estar intoxicando emoções de alguém. A forma como se fala, a forma como se age, reage, aquilo que se ouve, ela pode produzir uma situação tóxica, pode intoxicar as pessoas, e as pessoas elas ficam amargas, ficam azedas, ficam improdutivas, ficam pessoas sempre pessimistas. Parece que ele nasceu para sofrer, ele tem essa expressão, e aí não chega a lugar algum. Provérbios capítulo 4, alguns versículos, olha só o que fala o escritor de Provérbios. Ele é assim, 23 a 27. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos, eles passam a dar certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Para eu manter as minhas passadas no caminho certo, eu preciso saber o que eu estou pensando, eu preciso saber o que eu estou aceitando dentro do meu coração. Se eu começar a aceitar tudo que falam, tudo que dizem, críticas, acusações, julgamentos, e eu começo a pensar a respeito disso e começo a absorver a respeito disso, eu começo a mudar os meus passos. Eu passo a não andar mais no caminho certo, naquilo que eu estava proposto, aquilo que ia resultar numa realização, num objetivo alcançado. Mas se eu não prestar atenção, se eu não for uma pessoa que tenha pensamentos que venham selecionar aquilo que ouve, eu corro risco, sério risco,
de fracassar. Como eu já mencionei, mas volto a dizer que o diabo ele é especialista em intoxicar emoções usando pessoas e ou situações. Há um profeta na Bíblia que é um exemplo muito bem disso, esse profeta chamado Elias. Eu gosto muito desta história de Elias, ela fala muita coisa. Olha só, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 4, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Becerba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta. E toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só a atitude, olha a postura contraditória de Elias. A distância que Elias percorreu por causa do medo, do pavor, de um recado. Ei, Elias ficou tremendamente assustado, porque ele havia executado com 850 profetas de Baal e Azerá. E ele recebeu uma ameaça, que não seria ele exterminado naquele dia, mas seria no outro dia, 24 horas depois. Ele recebeu um recado para o outro dia. Na verdade, esse recado veio para simplesmente saber, para ver se Elias estaria ali, porque havia temor do outro lado. Se ele havia executado 850 profetas, qual seria a disposição do soldado, das pessoas que fossem até Elias? Pela distância que Elias percorreu, buscando escapar das palavras que ecoavam em suas emoções, em que o intoxicaram pelo recado que ele recebera, conclui-se que abriu em Elias o quadro da síndrome do pânico. Quem é acometido por esse tipo de síndrome torna-se contraditório nas palavras que diz, nos pensamentos. Veja o que Elias pediu por aquilo que ele estava fugindo. Ele pediu a morte. Está lá no versículo 4. Quando uma pessoa ela é intoxicada por um produto químico ou veneno, sabe que há fórmulas medicinais específicas que tratam exclusivamente da desintoxicação de acordo com a composição que este veneno é produzido, que intoxicou o organismo de uma pessoa. Não é qualquer remédio, é um remédio específico. Observe onde Elias foi parar, movido pelo intenso medo. Caminho de um dia. Depois ele, 1 Reis capítulo 19, versículo 8 até 10, diz assim: Levantou-se Elias, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou apenas, simplesmente, 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias, com sua resposta contraditória, ele disse: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. As contradições de Elias, elas se estenderam a ponto dele justificar sua fuga. Ele não disse que estava com medo, especificamente. Ele disse que estava zelando pelo nome de Deus. Então ele estava
dizendo uma coisa que no fundo não tinha nada a ver. Ele estava fugindo ele tentou salvar a pele dele. Ele estava motivado pelo medo. Ele não queria. Ele não sei aonde ele pegou essa notícia, onde os profetas, aqueles que eles haviam sido mortos e só ele havia sobrado. Elias se estendeu a sua justificativa, de tanto era o seu pavor, que ele foi acometido, na verdade, de uma profunda intoxicação na sua alma. O seu interior foi acometido. A partir desse momento, ainda na caverna, o Senhor começou a processar o confronto terapêutico na vida de Elias. Olha o que lá está, versículo 15 a 18, 1 Reis, capítulo 19. Disse-lhe o Senhor: vai, olha disso, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Verso 16, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta. Aí ele disse assim: em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel. Só para você ficar, olha só o que Deus diz para ele: eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deus é tão misericordioso, Deus é tão generoso para conosco, que Ele promove em nós o processo de desintoxicação emocional de uma forma específica, o antídoto. Por causa da misericórdia e do amor que Deus tem por nós, quero a partir desse momento abordar com você sobre o processo específico de Deus para desintoxicar as nossas emoções. Olha o que Paulo disse ao povo de Corinto na sua primeira carta, no seu capítulo 16, versículo 13 e 14. Somente duas coisas, olha só. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Paulo, olha só o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Agora, pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Entenda, querido, entenda o que eu quero lhe dizer agora. Deus sabe quem você é e o que você precisa. Agora, o problema nosso é que às vezes nós não damos oportunidade para Ele. Nós fugimos e justificamos a nossa fuga por coisas que não tem nada a ver. A gente foge para não morrer e depois pede a morte e depois justifica que está fugindo por uma coisa que não tem nada a ver com a nossa própria vida. Quando o homem ele adquire e consegue manter a fé em Deus, a esperança e o amor juntos no coração, a alma passa a ficar protegida. O processo específico de desintoxicação, ele é iniciado através de orientações e confrontos terapêuticos, através de profissionais específicos que trabalham no caminho de volta para a normalidade de vida, no ajuste da personalidade que foi alterada por causa das circunstâncias, diversas circunstâncias, ele ficou alterado da sua personalidade. Veja o que a Bíblia diz, que certamente ajudará você na prevenção e na desintoxicação das emoções. Olha, veja o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é
justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Veja bem, o que você tem alimentado em sua mente, em seu coração. Você mantém a sua fé em Deus? Ou você está mais voltado para aquilo que parece que não vai dar certo? Vou morrer, vou perder. E aí você começa a implementar fugas. E aí busca uma caverna, busca se esconder, busca se isolar e não te leva a lugar algum. Você ainda acredita em você mesmo? Você precisa começar a voltar a acreditar em você. Paulo, ele acreditava em Deus, mas acreditava nele. Ele diz, posso todas as coisas? Ele diz, eu acredito quem eu sou, que Deus, que eu também acredito, vai me ajudar. Você acredita no seu potencial, você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa acreditar no poder de Deus, que Deus vai te ajudar, mas Deus só vai te ajudar quando você acreditar que você pode. Quando demonstramos incredulidade, intranquilidade e insensibilidade nas palavras que pronunciamos, ou na forma que olhamos, ou no semblante que demonstramos, certamente as emoções já foram intoxicadas. Busque ajuda terapêutica para que você possa ajustar o seu interior, aprendendo a lidar com tudo aquilo que lhe cerca. Você nunca terá capacidade de lidar com as coisas que lhe cercam, com as situações, com os intempéries, com os momentos surpreendentes da vida, se você não tiver o seu interior ajustado. Sozinho você não vai conseguir. É importante que você entenda isso. Se você quer começar a viver de dentro para fora, procure olhar para dentro de você e reconheça tudo aquilo que você fez de errado, achando que era certo ou normal. Peça ajuda a Deus. Busque uma ajuda terapêutica profissional. Queira viver diferente. Aceite os confrontos. Então você terá condições de forma gradativa em passar a viver de dentro para fora com um processo que se realizará de dentro para fora da desintoxicação interior. E aí você vai ter liberdade, você vai ter capacidade, retornará a você para você aprender a lidar sem ser atingido, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Eu quero orar por você. Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade que tu tens nos proporcionado de estar aqui nesta oportunidade para falar a respeito da importância de ter uma vida interior ajustada, acertada e direcionada para que o homem possa aprender a lidar com todas as coisas que lhe cercam, sejam adversidades, sejam tempestades, sejam dificuldades, sejam bênçãos, riquezas, enfim, que eles possam aprender a viver de dentro para fora para que eles possam ser bem-sucedidos. É o que peço agora no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico, eu atendo aqui em São José do Calçado, eu atendo na Clínica CIS, em Bom Jesus do Tabapuana. Lá em Bom Jesus eu atendo terça e quinta, aqui em São José do Calçado, quarta e sexta. Se você quiser necessitar de ajuda, você pode me procurar. E não é difícil me encontrar. Você pode me encontrar aqui no YouTube, nos comentários de um vídeo desse. Você pode entrar em contato, logo depois eu vou te responder e vou entrar em contato com você. Você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook,
você me encontra no WhatsApp, né? Você me encontra aqui onde que eu te falei, tá? É fácil me encontrar, é fácil me encontrar. E eu quero e posso te ajudar. Outra coisa, eu sou também pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. Mas última coisa antes para encerrar, ajude-nos, inscreva-se em nosso canal, aí está em vermelho aí à direita, inscrever-se, clica ali. Também tem lá o curtir, curte lá, faça o comentário, o que isso representou para você, que palavra, essa palavra serviu para você para alguma coisa, se vai servir para alguém, você pode indicar as pessoas, você pode compartilhar essa palavra e passar para alguém. Você tem toda a liberdade, tá, de compartilhar isso aí, tá? Então eu quero te agradecer e na próxima terça-feira nós retornaremos com o nosso encontro de dentro para fora. Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Amém.